Oi, gente, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Como passaram a semana? Tudo bem? Nós estamos muito bem, né? Caminhando bastante, trabalhando bastante, com vários atendimentos, várias produções, vários conteúdos novos, né? Gravações. Estamos aí a todo vapor. Graças a Deus, né? Tem sido maravilhoso, né, Cá? Com certeza, só agradecer, né? Acho que a palavra é gratidão, sempre, por toda essa caminhada, né? Por tudo que a gente tem construído, né? Em todos os sentidos. A palavra é gratidão. Então vamos lá, né? Começar mais uma live. Hoje a proposta dessa live tá falando como é que é a psicoterapia na prática, né? Como é que é esse olhar, o que está envolvido nisso tudo, o que são todos esses elementos que a gente observa durante a avaliação e como é que a gente vai chegar num tratamento, né? E o que a gente vai observando também nesse tratamento, depois que é escolhido os olhos, depois que a pessoa vai tendo esse caminhar aí através dessa mudança de percepção, né? É isso aí. E é muito interessante, assim, né? Porque os óleos essenciais, desde o início, né? Que a gente vê na história, sempre tiveram esse intuito, né? De trazer uma elevação da vibração para um contato religioso, para trazer a missão de vida, né? Que nem foi com Jesus. E a gente tem percebido muito isso, assim, o quanto eles são poderosos, né? Nessa mudança de percepção. Sim, trazia a elevação da alma até das próximas vidas, né? Eles tinham uma crença aí muito bonita, né? Em relação ao óleo essencial. Do quanto eles são poderosos, né? Do quanto eles são grandes. E o que a gente tem percebido também, assim, o que levou a gente a escolher os 5 elementos, né, da medicina chinesa e chegar nesse ponto do tratamento, o quanto é importante, assim, perceber a evolução, né, perceber qual é a dor que aquela pessoa está trazendo, né, uma dificuldade de se conectar com as pessoas, uma carência às vezes muito grande, uma dificuldade de ir para a vida, de seguir os objetivos, e o quanto isso se conecta a todos os sintomas físicos também, né, que a pessoa apresenta, mas o quanto é importante a gente tratar a base disso tudo, o que está por trás, né? Sim, porque sempre atrás, né, de um sintoma, de uma queixa, tem um mundo, né? Tem a causa real, né? Então a gente vai olhar justamente para isso. Então a gente olha para a pessoa, a gente vai olhar para a personalidade dela, né? Qual é a formação da personalidade dela? Porque nós temos 5 personalidades diferentes, né? E temos 5 tipos. E sempre temos algumas de maior porcentagem. A gente sempre tem um pouquinho de cada, igual os 5 elementos da medicina chinesa, né? Nós temos os 5 dentro da gente. Mas a gente sempre tem o predomínio de alguns elementos. E esses elementos de predomínio dentro da medicina chinesa são aqueles elementos que a gente pode ter mais propensão à desarmonia, mais propensão a doenças. Então a gente vai olhar para as personalidades, né? De acordo com a classificação das personalidades de Reich, né? A gente vai olhar para os 5 elementos da medicina chinesa, a gente vai olhar para os chakras, né? A gente vai olhar para 5 leis biológicas, então entendendo aquele sintoma, entendendo qual é a causa daquele sintoma, qual é o conflito, né, que está envolvido. Vai olhar tudo isso, vai montar esse quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça, né? Entender o que está acontecendo com aquela pessoa para poder trazer as melhores possibilidades de tratamento dentro da aromaterapia. E aí sim a gente faz uma avaliação, né, uma seleção minuciosa dos óleos essenciais a serem usados, né, para trazer um benefício, né, mas lá na causa do problema, né? A gente olha para o sintoma também, mas o nosso foco é lá na causa do problema, na causa real.
Então, a gente vai tratar o sintoma de forma secundária, né? Vamos dizer assim, resolvendo, né? Resolve o sintoma porque a gente vai resolver a causa real, né? O que está acontecendo, qual é a real desarmonia, né? Para trazer aquele sintoma, né? Para trazer aquela queixa. E aí, de uma forma secundária, a gente acaba realmente tratando, né, o aspecto físico, a queixa física. Mas a gente vai lá no fundo, na causa emocional, na causa vibracional, né? É muito legal, né? É uma avaliação bem ampla, não sei se deu para entender. Foi claro? Foi. Mas é interessante assim, durante o curso vocês vão estar entendendo o que são essas dores, o que são essas percepções que foram formadas, a maneira de lidar com a vida, o óculos, né, que a pessoa usa. E aí é interessante porque a gente vai se vendo nisso tudo, se percebendo e se transformando também, né? Sim. E aí sim, né, os óleos essenciais vão favorecer, né, vão trazer essa mudança de percepção, ou seja, a mudança do óculos, né? A mudança daquele óculos. Então ela não vai mais precisar usar aquele óculos que ela usava. E aí, ela mudando a percepção, a caminhada, né, no sentido da cura, tá ali, né? É muito mais rápida, né? E é isso que a gente quer, né? E é isso, o óleo essencial, ele tem muito potencial, muito potencial. São substâncias incríveis, eu falo que eu me emociono, né, de ver o poder, né, o potencial que a natureza tem. Eu falo, é o potencial de Deus, né? O óleo essencial é a alma da planta, né? É Deus, eu falo. E o potencial que essas gotas têm, que favorecem essa mudança de percepção. E o nosso ponto, né, nosso diferencial aí é realmente essa avaliação integrativa. E é conseguir escolher o óleo essencial de acordo com a sua personalidade, com a sua diferença, a sua individualidade, porque cada óleo tem a sua individualidade. E a gente vai pegar esse óleo, né, linkar com o que a pessoa precisa. Então a gente vai saber quais são os melhores óleos essenciais para aquela pessoa. E não é numa avaliação básica, né? Uma avaliação olhar o superficial, não, é uma avaliação muito profunda. E aí o potencial, né, de cura é muito grande, porque a gente vai lá no ponto, né, ali na causa principal, né, e é muito lindo, é muito lindo. Eu sou apaixonada, eu falo que eu sou suspeita, porque eu realmente sou muito apaixonada pela aromaterapia e pelas demais medicinas, né, integrativas, aí, terapias integrativas, são incríveis. Eu falo que hoje eu sei quem eu sou porque eu me descobri ali, né? Com os olhos, né? Com os olhos. Eu sempre busquei esse tipo de olhar, esse tipo de conhecimento. Eu sempre senti que faltava isso na minha vida, isso desde criança. Eu sempre senti e eu sempre fui atrás, sempre busquei e eu não encontrava, eu não conseguia entender o que era que meu íntimo precisava. O que meu íntimo, né? Eu falo, eu vim para ter esse olhar, eu vim para aprender isso. E quando eu descobri esse mundo, então eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou realmente apaixonada. Eu acho um mundo fantástico e eu me emociono 1000 vezes, né, quando falo, né, dessa grandiosidade, dessa preciosidade que a gente tem nas mãos. Então, nós temos um poder incrível, né, com a natureza aí, né, um poder incrível de poder ajudar o próximo. Eu acho isso sensacional. Acho que a gente pode mostrar esse olhar, né? Como é que é na prática essa mudança que a gente vê nas pessoas, né? A gente tem atendido muitas pessoas que buscam a gente nesse momento de forma online, né? E tem sido muito interessante perceber até a avaliação, qual que é o óleo essencial que vai, né? Porque às vezes mesmo tendo essa individualidade, a gente fala assim, chegamos nesse óleo, qual será que é o mais interessante para a pessoa? E a gente pede para a pessoa mentalizar o óleo que a gente está segurando, né?
e ela percebe o óleo à distância, qual que é a sensação que traz, o odor que aquele óleo tem. E aí ela dá essa percepção do que ela precisa, né? O que é mais... Sim, e o que, assim, eu nunca fui de atender online, né? Eu tô aprendendo essa técnica agora, eu sempre atendi muito presencial. E me surpreendeu muito que a pessoa, além de descrever o aroma com propriedade, sem saber que óleo se tratava, porque a gente não fala qual é o óleo, né? A gente trabalha em relação à vibração. E além de descrever o aroma daquele óleo essencial, o que eu achava mais incrível é que ela descrevia a personalidade daquele óleo, ela descrevia qual é a mensagem que aquele óleo tinha, e ela trazia lembranças relacionadas a tudo isso. Nossa, é incrível o quanto, né, a gente consegue fazer, né, uma avaliação tão linda, inclusive à distância, né? Porque o inconsciente vai liberando aquelas mensagens. Aonde que está o bloqueio, né? Então ele traz uma lembrança, aquele odor ele traz uma lembrança Sim. daquela situação que a pessoa viveu e que ainda está impactando na vida dela, que ainda ressoa de alguma forma. E é interessante que a pessoa fala assim, nossa, mas eu achei que isso já estava liquidado, resolvido, né? Mas no inconsciente aquilo criou uma marca tão forte, né? Que quando acessa com a memória através do odor, né? Apesar que não é nem o odor ali no caso, né? Mas mesmo à distância a pessoa percebe a vibração, né? A vibração, né? A frequência que querendo ou não, tá ali em ligação, né? Emitida, né? Mesmo à distância, porque a gente sabe tudo é energia, né? É tudo energia, é tudo vibração, tudo vibra. Então é muito lindo, né? De ver que o óleo essencial ele vai ali e ele abre aquela caixinha que estava fechada e que ainda traz resquícios, que ainda traz questões que não foram resolvidas. E ele vai ali, direto, né? E ele abre e ele traz aquilo, né? E ele vai trabalhar aquilo. É interessante que você não precisa ficar racionalizando sobre isso, né? Porque ele libera a informação que está no inconsciente e ao mesmo tempo o próprio óleo essencial ele vai trabalhar isso, né? E aí depois que a pessoa começa a fazer o uso dos óleos, né? Ela fala, nossa, eu comecei a olhar mais para mim, a me dar o valor, a me colocar mais, né? Então é assim, é uma mudança que vai tendo na maneira de lidar com as coisas mesmo. É a mudança de olhar mesmo, a mudança de óculos, né? Se a gente olha, né, o mundo com óculos, com uma camada vermelha, a gente vai enxergar tudo vermelho, não é? Se a gente muda a cor, muda a nossa percepção. E é isso, né, que o óleo essencial vai fazer em relação àquele problema, em relação àquela vivência, em relação àquilo que está guardado na caixinha, né? E ele vai liberar aquilo e às vezes nem precisa mais ficar guardado na caixinha, porque mudou a percepção, perdeu o sentido da gente guardar. A gente consegue olhar e mudar de caixinha ou liberar, porque a gente está olhando de outra forma e aquilo não incomoda mais. Aquilo é visto com outras cores, né? Com outro olhar, né? E é essa mudança que acontece, e é isso que acontece para a cura, né? Para a gente ter uma cura, a gente precisa ter a mudança de percepção. Porque senão o sintoma não sai dali. Porque o sintoma tá ali por um motivo, né? A gente atendeu uma pessoa, né? Nesse modelo à distância, assim, que ela tinha uma cobrança muito grande com ela em relação aos cuidados que ela tinha que ter com a família, né? E só que ao mesmo tempo aquilo já estava sufocando ela ao ponto dela não saber mais o que fazer, porque ela tinha se abandonado e tinha deixado de lado vários objetivos, coisas que ela gostava de fazer. E aí durante a nossa pesquisa, né, a gente foi vendo assim o quanto o pai tinha uma importância muito grande para ela nessa história, que é a segurança, né? O pai ele nos faz ter a estrutura para poder caminhar na vida, né? Sim. E ela se cobrava muito esse cuidado, né? Essa questão de ser o acolhimento, mas ela não estava conseguindo ter um dinamismo na vida assim para conseguir equilibrar tudo isso, né? Então ela estava sentindo uma angústia muito grande porque aí não conseguir realizar os próprios objetivos
porque ela se sentia nessa necessidade de estar cuidando, né, dessa família. E aí foi... De uma família adulta já, né, independente, né? De uma família que não precisava dela nessa intensidade, né? Desculpa te interromper. Não, mas é importante, né? Porque fazia parte de tudo isso, né? Sim. Por que se cobrar tanto em relação a uma pessoa que também já pode fazer as próprias escolhas, né? Sim, que tem livre-arbítrio, que tem idade suficiente, né? E ela estava numa cobrança muito grande, né? Que ela estava realmente extremamente sufocada, né? E aí, durante a avaliação, ela fez a escolha dos olhos, né? Que a gente tinha chegado num caminho já para ela do que ela precisava, né? Dessa base, dessa segurança, dessa questão de poder tomar as decisões com clareza também, diante daquele propósito que ela queria. E aí, quando a gente foi fazer reavaliação com ela, né? Todo um processo que a gente faz de limpeza, depois faz a... Ela tinha sintomas físicos também? Sim, ela tinha um monte de feridinha na pele que coçava, né? Em tudo quanto é lugar, no corpo inteiro, né? Tinha em vários lugares, né? E aí, assim, o que a gente percebia dessa... O que era essa manifestação na pele também? Era um julgamento que ela sentia que recebia dos outros, né? Em pontos, né? Eram pontinhos vermelhos. Então, essa questão, assim, numa relação com sanguinidade, né? O que os outros pensam de mim, né? E coisas que eu, às vezes, quero afastar, porque ela tinha muita coceira, mas em relações onde demonstrava, assim, uma grande insegurança na nuca, no braço que ela queria afastar. Sim. Mas... Na perna. Na perna, né? O deslocamento que ela queria na fazer, perna, mas ela se cobrava. Sim. Tudo relacionado com toda a história, né? Nos locais que estavam relacionados na história dela, né? Tudo que ela carregava, né? Tudo que ela queria afastar, realmente era muito incrível, né? A gente olhar o quanto o sintoma traz mesmo a nossa história. Essa questão de... E você perceber, assim, nesse formato corporal, qual que é a maneira que ela vê a vida também, e o sintoma mostrando o que tá pegando, vamos dizer assim, né? Quais são as dores que ela carrega, né? E aí, assim, foi muito interessante que a queixa principal dela, que era essa questão da pele, se tornou tão secundária, mas ao mesmo tempo ela teve toda essa mudança, né? De ter essa segurança, nessa mudança de poder seguir o próprio caminho, né? E trouxe toda essa base, né? Que estava faltando. E aí é muito interessante porque a gente percebe uma mudança em relação àquele óleo, que de repente Sim. no primeiro momento era um pouco mais difícil, né? Até as lembranças que vinham. Eram lembranças bem dolorosas e ela não entendia o porquê que estavam vindo essas lembranças, porque ela falava, nossa, eu nem lembrava dessas histórias, né? Não lembrava que tinha vivido isso, era uma coisa passada já. Mas as lembranças vieram à tona, lembranças antigas, né? E que a gente percebeu o quanto eram significativas, o quanto traziam de marcas para ela, né? E aí foi muito interessante perceber o quanto ela estava segura dela mesma. Sim. E o quanto ela não se importava mais com o que pensavam dela. Exato. Ela conseguiu passar a se posicionar, tipo assim, isso é uma escolha sua, eu não tenho como interferir nisso. Conseguiu pôr limites, né? Dizer não, né? Se respeitar, porque antes ela não estava se respeitando. Ela conseguiu se respeitar, colocar uma barreira, falar, ó, até aqui eu posso. Passando isso, não. E ela estava segura, né? Muito segura de si, tinha mudado muito, né? E a percepção em relação àquele óleo também, né? E ela falou que em todas aquelas situações que estavam difíceis de resolver, nesse 1 mês, que foi o período em que ela foi passando por um processo com os olhos, tudo foi se resolvendo. Sim. A ajuda apareceu de lugares que ela não esperava. Porque ela também é uma pessoa muito controladora, que ela queria tudo tomar conta, né? Então, ela percebeu que quando ela largou um pouco esse controle, tudo fluiu muito melhor. Né? E ela conseguiu até pedir ajuda, né? Que era uma dificuldade para ela, né? Que é algo que me chamou muita atenção, porque ela não pedia ajuda para ninguém, para nada.
E ela conseguiu pedir ajuda, assim, com a maior facilidade, né? Com simplicidade, com tranquilidade. E isso é muito grande, né? Porque ela deixou de ter a necessidade de ter aquele controle gigantesco. E ela permitiu que as coisas fluíssem. E tudo fluiu. E ela ficou encantada. Ela falou, nossa, parece que tudo movimentou, tudo resolveu, tudo caminhou, tudo fluiu nesse mês. E foi muito legal, né? O resultado foi muito legal. Porque foi num espaço muito curto de tempo, onde a gente já tinha feito um primeiro contato, né? Lógico que a gente acompanha, né? Às vezes se tem alguma dúvida. Sim, acompanhamos, né? Semanalmente aí, né? Mas assim, é interessante perceber que uma mudança muito rápida, muito importante, que trouxe todo assim, dentro daquilo que era a necessidade dela, trouxe essa mudança. E assim, sem a gente precisar entrar nesses aspectos do que era, sem precisar interferir muito nesse inconsciente, né? Porque o próprio óleo, ele trabalha isso. Eu falo, o óleo é inteligente, ele sabe qual é o papel dele, né? A gente não precisa mexer nisso. Ele vai no caminho dele. Isso é muito incrível, assim, né? Que a gente sempre trabalhei com terapias manuais, né? E é lógico que a gente também tem uma resposta muito boa, assim. Só que o óleo essencial, ele é um complemento, assim... Na verdade, ele consegue trazer toda essa mudança e o corpo... E, assim, o que falta liberar no corpo, a gente pode liberar através da terapia manual. Mas ele consegue trazer toda essa mudança de percepção e aí o corpo também vai mudando junto, né? Que nem os sintomas físicos dela zeraram, né? Não aparecia mais. E aí ela ia evoluindo, né? Ela falou assim, agora, na última avaliação a gente conversou, ela falou, agora eu tô muito ansiosa, eu quero, tá tudo indo tão bem que eu quero resolver tudo isso logo, né? Então, mas aí a gente vai mudando os aspectos, né? Não é assim, eu continuo igual. Não, vai aparecer algo diferente que vai trazer essa personalidade à tona daquilo que é o objetivo dela, que é se recuperar a própria vida, né? Assim, no sentido dos objetivos que ela estava em busca e não estava conseguindo trabalhar. Então, foi muito interessante isso também, né? Mas aí essa ansiedade ainda falta um pouco da base, né? Daquele pai que a gente falou no começo. Então aí a gente continuou trabalhando isso. Essa base, essa segurança que apesar de ter mudado muito, e ela trouxe essa percepção de mudança, né, em relação à segurança dela, né, a essa base, esse chão, ela trouxe isso muito forte, mas ainda precisava trabalhar, né? Porque quando ela se vê a ponto de ir para a vida, vamos dizer assim, aí vem o medo. Sim. E foi muito incrível, porque ela nos procurou por causa do sintoma físico, né? E, nossa, nem ela imaginava a grandiosidade desse tratamento, né? A grandiosidade desse olhar. E ela também se surpreendeu e a gente foi lá no fundo. O físico a gente deixou como secundário, né? Porque ele vai resolver, né? Porque a gente vai na causa, né? A gente foi lá no fundo do poço, ver o que tinha ali, né? E o físico cessou, a queixa física sarou, né? Não, desapareceu, não tinha mais queixa física, né? E ela percebeu, ela trouxe, né, nesse retorno aí, nessa segunda sessão, né? A mudança de percepção, né? Com detalhes, né? A mudança de percepção que ela teve ao longo desse mês. E foi muito, é muito incrível, né? Esses óleos essenciais são poderosíssimos e quanto mais a gente conseguir ampliar nosso olhar, né, e aprofundar tudo isso, mais resultados a gente tem. Porque não adianta você... Assim, os óleos essenciais por si só, eles já são maravilhosos, né? Porque se a gente tá com o nariz entupido, uma congestão, uma dor de cabeça, uma ferida, né, uma acne, qualquer coisa, você sabe que aquele óleo vai ser bom. Mas assim, continuar trabalhando dessa forma com os óleos é perder muito do potencial que eles têm. Sim. Porque assim, eles têm assim uma propriedade, um alcance assim que é divino mesmo, né? É uma coisa da natureza, é um presente para nós. Eu falo, são sagrados, são preciosidades, valem mais do que qualquer tesouro.
né? São incríveis mesmo. E a gente poder ter esse olhar, né? Olha o potencial que eles têm, olha o que a gente tem nas mãos, né? O que a gente pode fazer. Já pensou a gente conseguir trabalhar as dores de cada um, né? As dores, as desarmonias, né? O que está em excesso, o que está em falta, o que não está funcionando. A gente conseguir ter esse olhar todo integrado, né? Conseguir cuidar disso, né? Olhar para tudo isso e trabalhar todo esse contexto aí com óleo essencial. Gente, isso é muito grande, né? Isso é muito lindo, né? E essa paciente foi muito interessante, né? Porque ela percebeu toda essa mudança de percepção, ela percebeu toda essa grandiosidade e ela ficou apaixonada, né? Por todo esse olhar. Ela falou pra gente, foi muito incrível, né? É muito incrível. É que nem aquele rapaz, né, que você teve esse olhar, né? Ainda estava se desenvolvendo toda a psicoterapia, mas a gente já tinha o caminho se mostrando, se abrindo, né? Sim, com esse olhar, né, de perceber qual é a dor que a pessoa carrega, quais são as dores, né, que a pessoa carrega, né, quais são os elementos dentro da medicina tradicional chinesa que estão em desequilíbrio, quais são os sintomas, conseguir montar todo esse quebra-cabeça mesmo, né, e conseguir entender qual é a necessidade daquela pessoa e qual a potencialidade que ela tem, e olhar para tudo isso e conseguir selecionar os óleos essenciais, né, e fazer a escolha mais apropriada para aquela pessoa, né, e essa pessoa realmente era uma pessoa muito fechada, muito isolada, não suporta toque, vive muito no mundinho dele, né? Eu percebia que tinha uma dificuldade de relação, né, com o pai, e isso ele só falou isso durante as sessões, né? Durante o tratamento de aromaterapia integrativa, porque ele negava, ele falava que era tudo bem, que estava tudo bem, e aí no decorrer, né, a gente percebia que nunca tinha base, cadê a base? E aí eu ia, né, conversando, a gente ia olhando para tudo isso, e aí ele começou a verbalizar, né, as questões de dificuldade de relacionamento com o pai, que surgiu na infância, né, ele começou a trazer algumas questões aí, né, algumas lembranças, algumas questões que estavam ali na caixinha, né, nas caixinhas guardadas. E foi muito legal o quanto os óleos essenciais puderam ajudar ele a ter chão, a ter base, e ele enfrentar, né, diversos obstáculos, né, ele conseguir ir para a vida, né, hoje ele faz faculdade e ele estava com muito medo de ir para a faculdade, porque ele começou também a ter sintomas físicos quando ele foi para a escola. E ele justamente esse contato, né, com as pessoas, que para ele é difícil, né? Sim, esse contato é muito complicado para ele. Ele, né, ele trazia muito isso, e hoje, né, ele está muito melhor em relação a isso, né? Ele está muito mais seguro, mesmo ainda tendo aquela personalidade, né, de ser mais isolado, de viver mais no mundo dele, né, de ser muito criativo, ter muitas ideias, ter uma dificuldade aí de se relacionar, né, de se comunicar muitas vezes. Ele melhorou tudo isso, porque agora ele consegue, né, ele consegue ter amigos, ele consegue, né, fazer a faculdade, ele consegue frequentar alguns lugares, né, ele tá muito melhor em relação à segurança, à base dele, né, e é muito incrível a gente ver todo esse desenvolvimento, né, toda essa mudança de percepção, e ele também traz isso, e hoje eu olho para ele, não é a mesma pessoa que entrou lá a primeira vez, né, é outra pessoa. Hoje ele chega descontraído, né? Ele consegue conversar, ele traz as questões, as queixas. Antes não tinha queixa, não tinha nada, estava tudo bem. O que ele estava fazendo ali, né? Não estava bem, ele não conseguia nem descrever o que estava acontecendo.
E hoje ele já traz, ele já fala o que sentiu, como passou, o que mudou, o que não mudou. É outra pessoa, se você olhar. Outra pessoa. É outro comportamento, outra atitude. E a gente conseguir perceber, né, o quanto os óleos essenciais puderam ajudar ele, né, a mudar toda essa percepção, a enfrentar todos os bichos papões aí, né, que ele achava que tinha aí no mundo, né, que tinha dentro dele, e ainda vai continuar, porque ainda esse tratamento vai por mais um tempo aí, né, mas é muito lindo de ver o quanto é grande, o quanto a gente consegue fazer tudo isso e de uma forma amorosa, de uma forma sutil, de uma forma, como posso dizer, de uma forma natural, né? Porque vai devagarzinho, vai com todo amor, né? E vai fazendo toda essa mudança de percepção e vai ajudando a gente a lidar com os nossos problemas, com as nossas questões internas, né? Com as nossas sombras, com os nossos bichos papões, né? Como eu brinquei. E é bem isso, né? Você falou do bicho papão, eu pensei, né? Porque na verdade, hoje em dia existe assim um olhar sistêmico que fala justamente isso. Que quando a gente está doente, quando a gente está manifestando assim alguma situação, de fato é a criança, né, que está doente. É a nossa criança que não foi acolhida em algum aspecto, né? Que nem a falta de segurança, a falta do colo, me sentir, não sentir que eu tenho valor para as pessoas. Todas essas dores existenciais que a gente fala, elas são formadas na criança, né? Até os 7 anos de idade. Então é perceber isso, essa percepção que a pessoa tem diante do formato corporal, os sintomas que ela apresenta e que também trazem o olhar que ela está tendo para aquilo, porque cada traço, né, cada formato corporal, ele traz também um número de sintomas que ele tende a ter, né? Sim. E aí você vai percebendo assim como tudo isso se encaixa, como tudo é muito perfeito. E a medicina chinesa, ela se alia a isso, mostrando para nós o caminho que aquilo vai ter no corpo, né? Uma questão energética, mas que também se relaciona com os órgãos, se relaciona com a maneira que aquela pessoa tem de os pensamentos, né? As raivas que muitas vezes estão guardadas, as manifestações que ela tem, né? Em cada parte do corpo, nos 5 sentidos, enfim. E os chakras, que a gente percebeu assim uma incrível complementaridade com tudo isso, né? Tudo tá ligado, né? Tudo passa pelo corpo. Tudo tá ligado, tudo tá conectado. E isso é maravilhoso perceber. E por isso que a gente falou assim, a gente precisa levar esse olhar para as pessoas, porque ele é muito diferente, assim, é muito integrado. Não é só as 5 leis com a aromaterapia, com a medicina chinesa, com a medicina indiana e com esses traços de personalidade, que na verdade, assim, são as dores, né? Em que momento a pessoa está parada ainda? O que faz ela ter aquele comportamento? Se é uma sensação de abandono, que leva ela a uma vitimice, né? Se eu não poder existir, então eu não posso me manifestar porque eu tenho muito medo, eu tenho medo de não ter aquele toque e depois perder. Então você entende como é que funciona essa percepção dessa pessoa. Sim, e a percepção tá ligada, né, a todo o aspecto corporal, né? Por Sim. incrível que pareça, a partir daí que o nosso corpo é moldado, né? E a medicina chinesa fala que são as energias, né? Quais são as nossos elementos principais, e são esses que vão formar, né, a nossa estrutura, a nossa matéria, são as energias que formam o corpo. E se a gente olhar para Reich, né, a gente também, o corpo é moldado de acordo com as nossas personalidades e que estão diretamente ligadas, relacionadas com os 5 elementos da medicina chinesa, né? Então, o nosso corpo mostra quais são as nossas dores existenciais, quais são os nossos medos, né? Quais são os nossos maiores possibilidades de sintomas, de desarmonia, né? Quais nossos elementos que podem ser atacados aí, né? Acometidos por um desequilíbrio com maior facilidade. Então, o nosso corpo, ele mostra tudo,
né? Então a gente consegue ter um olhar muito amplo, né? Um olhar muito, muito lindo, né? Muito profundo em relação a tudo isso. Então a gente consegue buscar no óleo essencial aquilo que mais a pessoa está precisando. E voltando, né, a gente falando da criança interior, que a gente precisa cuidar da nossa criança interior, né? Esse último interagente, né, que a gente estava citando, que todo introspectivo, né, ele tinha uma aversão incrível, assim, gigantesca a óleos cítricos, né, e os óleos cítricos, né, eles trabalham principalmente aí a nossa criança interior, né, e chegamos nesse ponto, né, os óleos selecionados, né, nessa semana para eles, né, para fazer o tratamento, foram óleos cítricos que vão trabalhar aquela criança interior, aquela criança ferida, onde eu tô querendo chegar há um bom tempo, porque, né, uma pessoa bem fechada, né, Kátia? Uma pessoa bem fechada, uma pessoa bem introspectiva, e a gente conseguiu chegar na criança dele, né? E vamos ver o que vai dar tudo isso. Eu tenho certeza que vai ser lindo, como está sendo até agora, né? Lindo e transformador, né? Então, vamos ver aí o que né? O que vai dar toda essa caminhada, né? Tão incrível. E eu posso dizer que chegou uma pessoa e ao longo do tratamento hoje, né? É outra pessoa totalmente diferente. Isso não é minha percepção, né? Não é nossa percepção. É a percepção dele, é a percepção da mãe dele, é a percepção do pai dele, né? E isso é muito incrível. O quanto a gente consegue, né? De resultados, de potencial, né? De potencialidade, de amor, né? Eu falo, tudo isso é amor, né? É tudo muito incrível. Gente, vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Vocês já trabalham com óleos essenciais? Como é que tem sido para vocês esse olhar, né? Esse olhar eu não digo da psicoterapia, né? Mas a sutileza do óleo essencial, mesmo sem saber, às vezes a gente escolhe o óleo que aquela pessoa precisa, ou ela escolhe, né? Porque é muito a questão da frequência, né? O nosso inconsciente sempre sabe aquilo que é o melhor, né? Muito mais do que a gente pensa. Todos esses estudos, muito mais. Todos os estudos que a gente faz, na verdade, é para tentar perceber muito mais do inconsciente, né? E por isso que a gente conseguiu juntar todos esses elementos. Mas o nosso inconsciente, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria, assim, incrível, maravilhosa. Se você perguntar para o corpo do seu paciente qual que é o melhor óleo, né, ele vai responder. Né? Isso é uma questão de sutileza e de treino, né? Mas é muito interessante tudo isso também, né? Como ir agregando toda essa questão de ter essa força da natureza como ao nosso favor, né? Para essa mudança. É isso aí. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Vamos deixar um tempinho aí, né? Para vocês mandarem. E aí? Não tem nenhuma dúvida, deixa eu ver. Ops. Gente, a gente agradece muito a presença de vocês. A semana foi corrida, a gente não tem conseguido fazer muitas postagens. Porque a gente tá num turbilhão aí de gravações, né? De desenvolvimento de conteúdos, né? Arrumando as apostilas, né? Então, mas a gente agradece muito a presença de vocês aqui prestigiando todo o nosso trabalho e a psicoterapia. É isso aí, tem uma pergunta, ó. O óleo essencial do ambiente é diferente do uso pessoal? Tá perguntando do aromatizador ambiental e do difusor pessoal, é isso? Se você pensar o difusor pessoal, você está carregando com, né, o tempo inteiro ele com você, então você está trabalhando de forma muito mais intensa, né? Então pensa o dia inteiro o difusor pessoal com você, né?
você está trabalhando de forma muito intensa. Tem alguns óleos que nem pode usar no difusor pessoal porque ele pode trazer palpitação, ele pode trazer alguns sintomas e nem é muito indicado. É isso mesmo, né? Então tá bom. E no difusor ambiental, o que acontece? Ele tá diluído ali no ambiente, né? E você não fica o dia inteiro ali naquele ambiente com óleo essencial, né? A não ser que você deixe um difusor ambiental e coloque óleo essencial o tempo inteiro, aí tudo bem, você tá o tempo inteiro se trabalhando. Mas normalmente não é assim que acontece, né? No difusor ambiental, coloca ali por um momento, aí você entra naquele ambiente, aí você vai para outro, aí você entra de novo. Então você não se trabalha de uma forma tão intensa como no difusor pessoal, mas também é muito efetivo, tá? Tudo depende do objetivo, né? Tudo depende do objetivo. Então, o difusor ambiental e o difusor pessoal, ambos vão trabalhar, né? As pessoas que estão ali, né, inalando aquele óleo essencial. Porém, um é de forma muito mais intensa, né? Deu para entender direitinho? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Acho que por hoje tá bom. Então vamos encerrar, né? Deixar vocês descansarem, né? Curtirem aí a sexta-feira. De calor. Né? Esse calorzinho suave que está. Quase nada, né? Quase nada. Quase nada de calor. Qual óleo essencial que é bom pro calor, né? Ai, gente. Gente, nós que agradecemos, eu iniciei, né, a live falando aí que a palavra realmente é gratidão, né? A Anice acabou de falar aí gratidão, a Paty que fez a pergunta, né? Deixa eu só... Obrigada a você, Paty. A Anice tá falando aí gratidão. Eu iniciei falando, né, do quanto é importante a gente agradecer, né, mesmo, né? O quanto tudo, né, todo esse percurso, esse caminho, né, que a gente está percorrendo com a psicoterapia, né, Kátia? É só gratidão. A palavra realmente era gratidão. Então vamos finalizar aí com essa palavra, né, gratidão, que é uma palavra tão linda, né? Tão poderosa também, assim como o óleo essencial, né? Então, gratidão aí a todos vocês, gratidão, Kátia, né, por toda essa caminhada que é incrível, está sendo incrível. Então, uma boa noite e gratidão. Gratidão, gente. Bom final de semana.